Olá, meu nome é Fábio Ataíde, sou professor de Criminologia e Justiça Restaurativa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje vou fazer uma apresentação desse livro, Criminologia Crítica, de Taylor, Walton e Young. É um livro de 1980, foi traduzido por Juarez Cirino e Sérgio Tancredo, é uma obra de referência. Ela foi produzida no início dos anos 70 e só chegou ao Brasil uma década depois, trazendo os ventos da criminologia radical, da criminologia crítica ou da nova criminologia. Nós vamos fazer alguns vídeos explorando essa obra e o primeiro vídeo de hoje vamos apenas explorar o que ele entende como teorias ou paradigma conservador. Então, para a gente compreender um pouco a criminologia crítica, a gente precisa, então, fazer um contraponto com o paradigma conservador. E o que seria esse paradigma conservador? Vou trazer alguns elementos, é um vídeo breve, só para que a gente faça uma reflexão sobre a criminologia conservadora. Então, quais são esses elementos? Vou compartilhar aqui no vídeo, então, uma tela para a gente refletir um pouco. Eu vou digitar algumas palavrinhas para a gente acompanhar esse processo. Então, a primeira palavra seria criminoso. Então, o primeiro elemento do paradigma conservador seria a gente fazer uma pergunta sobre como o paradigma se comporta na compreensão, qual a compreensão desse paradigma do criminoso. O criminoso ele é visto como um subproduto do homem, alguém não sujeitado, um anormal, um sujeito não socializado, patológico do ponto de vista científico e atávico, cientificamente falando. Essa primeira construção do criminoso como alguém inferiorizado, menor, né, é próprio do positivismo criminológico. Mas aqui nós estamos refletindo não o positivismo, embora exista compartilhamento. Nós estamos falando aqui de um paradigma que daria um norte para que a gente compreendesse o que seria essa criminologia conservadora. Então, a primeira perspectiva seria entender o criminoso como um sujeito menor, inferior, atávico, etc. O ser humano, ele é visto como um ser fragilizado diante das adversidades das relações humanas e ele precisa ser protegido desse sujeito atávico, patológico ou menor. A vítima, na construção teórica desse pensamento conservador, ela é tomada em seu sentido puro, como alguém injustiçado, inocente, fragilizado, e ela é instrumentalizada no processo penal. Ela serve como meio de atuação de um interesse público maior. Na proteção da vítima, com essa formação, tomando como referencial o criminoso como alguém atávico, inferior, patológico, é necessário que exista um interesse público maior formado por uma organização social e dentro da qual também estaria ali uma organização legal, estruturando essa organização. A organização, ela se justifica para defender as vítimas desse criminoso. O conhecimento teórico da criminologia conservadora, que é um conhecimento acadêmico válido dentro das suas premissas, ela se fundamenta em torno de uma etiologia das causas da criminalidade. Então, conhecido também como positivismo, no sentido de que é possível determinar as causas da criminalidade e as causas dessa criminalidade estariam relacionadas com esse homem que é um subproduto da humanidade. Os teóricos do paradigma conservador, eles não questionam o processo de construção deste ordenamento ou desta organização social ou do sistema legal.
não se problematiza e não se reflete sobre as causas na produção da lei penal, mas se reflete apenas sobre as causas da criminalidade, e essas causas da criminalidade, elas estão relacionadas com o homem subproduto. Essa teoria, então, ela justifica o que nós chamamos de políticas de lei e ordem. As políticas de lei e ordem são justamente essas políticas que entendem que é possível combater ou impedir o crime ou combater o criminoso por meio do ordenamento jurídico e pela uma organização social que justifica a ação contra a ação do Estado contra o indivíduo em proteção das vítimas. Essa ação do Estado, essa ordem do Estado, é basicamente direcionada para um determinado campo da sociedade, um determinado grupo de pessoas e, de forma generalizada, as pessoas empobrecidas. É a atuação da ordem ou a atuação da polícia se volta para o controle das classes vulnerabilizadas, empobrecidas ou marginalizadas. A visão conservadora é uma visão de base sociológica consensual que permite compreender o mundo apenas a partir das relações, dos papéis das pessoas em relação quanto a essa relação com a ordem suprema, a ordem dominante. No âmbito específico do direito penal, acredita-se que a pena centraliza a solução ou a resposta maior dessa ordem legal ao criminoso se substancia na pena. Essa pena tem uma função de melhorar ou de aperfeiçoar esse indivíduo atávico, menor, não sujeitado. Isso se chama de ressocialização. Devolver o indivíduo à sociedade em condições de que ele passe a obedecer ou passe a compartilhar essa visão hierárquica do mundo. A solução para o crime, portanto, é uma solução fundada na ordem, na harmonia. E o campo de atuação das teorias é um campo de atuação, basicamente, em relação aos atores que cometem crimes, os atores empobrecidos. As teorias criminológicas conservadoras, elas não buscam reformismo progressista. Isso é importante pontuar, porque depois nós vamos aprofundar essa questão da reforma. Os conservadores, eles não têm preocupações em constantemente estar mudando a ordem legal, né? E, basicamente, a resposta às questões da criminalidade são respostas fundadas na pena. Eles não se interessam em transformações do sistema legal, eles não questionam a ambivalência, as contradições ou os processos de produção da lei penal. Eles tomam a lei penal como dogma e aceitam o crime como em seu caráter ontológico. As teorias conservadoras, elas podem focar as garantias mínimas dos criminosos, mas isso será basicamente em seus aspectos formais. Não há uma preocupação com direitos humanos, não há uma preocupação em igualdade material, em tratamento igualitário, diferenciado para os indivíduos em desequilíbrio de poder nas relações desta ordem social. De forma genérica, essa é a cosmovisão conservadora. No campo específico
da teoria da pena, nós poderíamos acrescentar que essa visão conservadora, né, ela produz uma teoria, que seria uma teoria, vamos chamar de teoria correcionalista, que faz uma aplicação da teoria conservadora na relação da pena com o indivíduo. Como é que o indivíduo menor, atávico, patológico, inferiorizado, criminoso, ele pode ser corrigido para se adequar às condições de ressocialização. Essa reação ao crime por meio da pena não é problemática, já que as teorias conservadoras, elas não problematizam a lei, não problematizam o próprio sistema de controle. A visão do mundo ainda é baseada em consenso, em ordens hierárquicas superiores que devem ser obedecidas, e o crime, né, acontece como produto do indivíduo, por suas questões patológicas, biopsicológicas, mas também questões que digam respeito à própria ordem social. Então, a patologia, nessa visão conservadora, ela pode ser tanto do indivíduo, como a patologia da própria ordem social, da própria sociedade. É importante para as teorias correcionalistas, e que são teorias aqui, como dito, que se prolongam como teorias conservadoras, é importante que exista uma aplicação, uma indiferença científica, que nós vamos chamar de neutralidade científica. O saber conservador correcionalista é um saber que é dito como se fosse neutro, indiferente às questões políticas que envolvem o criminoso. O campo de atuação, basicamente, são as pessoas empobrecidas e vulnerabilizadas, mas não se questionam, não se levanta problemas, né, a respeito de apenas o sistema punitivo atuar de forma repressiva contra essas pessoas. A vítima, como eu disse, ela é uma questão secundária, ela é instrumentalizada e aparece no processo penal, nessa ordem, como um auxiliar do Ministério Público, mas o Ministério Público, ele não defende os interesses da vítima, ele está ali para defender os interesses da sociedade, no plano mais amplo, defender essa ordem social em um plano superior aos interesses da vítima. Então, de forma geral, nós apresentamos esse quadro sobre a teoria conservadora, o paradigma conservador, e o seu desdobramento no que nós chamamos de paradigma correcionalista, né? Uma visão de que é uma visão, uma perspectiva teórica, que se entende que é possível melhorar o sujeito sem alterar as estruturas dessa ordem social que levaram o sujeito a cometer crimes.